Olá, meus canal T Cripto, tudo bom com vocês? Aqui é o Júnior e neste vídeo vamos estar falando sobre Cardano. Peço a você que gosta desse conteúdo que já deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Vamos estar aqui falando do gráfico e trazendo as últimas notícias e atualizações sobre Cardano. Já peço que se inscreva no canal também e entre para o grupo do Telegram Cripto Brasil. Vou deixar o link fixado lá nos comentários, beleza? Muitas vantagens você pode encontrar no nosso grupo. O que temos aqui visto no gráfico? Na linha geral, tendência geral do gráfico semanal, por exemplo, o gráfico ainda está numa queda, pois apesar as últimas altas dos últimos dias, ainda não desconfigurou a linha de tendência de baixa, né? Uma LTB. Mas se levarmos em conta o gráfico diário, podemos ver que uma formação gráfica semelhante ao início de uma xícara com alça, né? Que seria um fundo e uma reversão e outro fundo mais baixo aqui, onde a EMA, né, que é as médias móveis aqui, elas cruzam aqui e fazem um suporte. Você pode ver que os candles se apoiam fortemente nas EMAs. Isso funciona muito bem. A EMA, ela tende a ser a uma resistência quando o candle está abaixo dela, ou seja, toca na EMA e desce, e tende a ser um suporte quando a EMA está abaixo desse candle. Nesse caso, em Cardano, as linhas de média móveis estão abaixo do candle, indicando-lhe um suporte para este candle do gráfico diário. Se eu der um zoom aqui, você vai conseguir observar bem que, apesar do preço ter despencado um pouco abaixo dessa média móvel aqui, o preço tende a segurar ali. Se olharmos o MACD, que é outro indicador que às vezes contrasta em convergência com a EMA e às vezes ele destoa da EMA. Então você tem que analisar dependendo do momento do mercado. Nesse caso, o MACD está indicando uma alta, mas já está indicando uma perca dessa força de alta. Mas muitas vezes acontece um engano que está aqui numa alta e começa a perder, mas logo após vem uma alta mais forte. Ele estaria indicando que estaria terminando aquele momento de alta, mas às vezes há uma enganação e ele sobe. Então o MACD eu não gosto muito porque ele é bem incerto. Se você se basear ali pelo MACD, até para fazer operações, você pode cometer erros porque ele não segue bem um padrão gráfico. Às vezes tem várias ondulações, parece que vai terminar. Por exemplo, se olharmos aqui nessa ondulação aqui, deixa eu aumentar esse MACD aqui para vocês darem uma olhada, onde vai ficar bem interessante o que eu vou estar falando. Observe nessa alta aqui, tudo indicava que aqui teria uma finalização, mas bem aqui teve mais uma alta completamente desconfigurada, ou seja, o MACD ele não é certo, assim como o mercado não é certo, não tem uma certeza no mercado quando é que vai acabar um período de baixa e quando é que vai iniciar um período de alta, ou seja, a gente não tem isso, o que tem é um indicativo. Como já teve muitas baixas e quedas no mercado, as tendências de alta, como o mercado está em baixa, tendem a, quando o MACD chega numa finalização, por exemplo, tende a ter mais positividade para uma tendência de alta. Ou seja, acontece que quando chega esse esgotamento aqui de uma tendência de baixa, a tendência de alta já vem com força, né? Porque a gente está num preço baixo, ou seja, as pessoas querem comprar porque o preço está baixo. Então, de certa forma, as tendências de altas no mercado de baixa tendem a reverter mais rapidamente, tá bom? Agora eu vou trazer para vocês uma notícia aqui que fala sobre as últimas atualizações de Cardano, que fala de muitos investidores estão comprando, né, grandes investidores, e se isso estaria afetando no preço. Claro, não está afetando no preço, porque apesar dessas compras, talvez o volume de negociação não seja tão alto. Mas o que diz aqui? Vamos ler essa matéria, né? Está havendo uma grande compra, né, de baleias e grandes detentores. Os 10 principais ativos compradores de volume de negociação entre 2.000 maiores baleias BSC estão comprando. E o preço, né, de Cardano está em 0,4737. A compra atual por parte desses investidores ainda não se traduz em enormes ganhos de preço para a ADA, devido ao que o fundador da ADA falou sobre a dominância do fator macro. Isso é importante porque isso mostra justamente esse contraste entre grandes compras e o preço não sair do canto, porque os fatores macros eles importam. Apesar de ter muita gente comprando,
não é volume de pessoas. Então, ou seja, assim, tem muito grandes investidores comprando. Mas o que muda realmente o preço de um ativo é quando a quantidade de pessoas está comprando é maior do que até mesmo aqueles grandes investidores. Porque imagina só, que somente 2.000 grandes investidores investem. Eles têm, de certa forma, grande capital para investir, mas eles têm uma limitação também porque eles não podem colocar todo o seu dinheiro em uma única criptomoeda. Agora você imagina no mercado de alta, onde bilhões de pessoas conseguem investir em uma quantidade menor ou razoável, digamos de $1.000, por exemplo. 1 bilhão de pessoas investindo seria muito mais interessante do que 2.000 pessoas investindo em quantidade alta. Ou seja, a escalabilidade vence sempre a grande quantidade de um indivíduo apenas. Ou seja, o número de pessoas pode vencer ali o número de uma única pessoa que tem muito capital a investir. Cardano nunca foi tão forte e, francamente, muitos outros projetos também são sólidos em toda a indústria, mas isso aqui é a opinião que dessa matéria aqui, tá bom, pessoal? Não tô dizendo que eu concordo com isso, mas eu tô lendo o que tá dizendo aqui, que Cardano nunca foi tão forte e, francamente, muitos outros projetos também são sólidos em toda a indústria, mas você não vê isso refletindo. Apenas o mar vermelho, fatores macros sempre prevalecem. Esses fatores macros seriam coisas externas, digamos assim, um ajuste na medida fiscal americana, uma questão dos juros, né, que vai entrar agora com o Federal Reserve falando sobre juros, Jerome Powell falando. Isso tudo impacta, são fatores macros, economias de grandes países em colapso, por exemplo, impacta no preço de criptomoedas. Então, todo mundo observa o cenário global, a guerra, as coisas que estão acontecendo para sim investir na criptomoeda, porque é o ativo hoje de mais alto risco que existe, são as criptomoedas. Então, as pessoas não querem perder o seu capital e, portanto, elas preferem aguardar um pouco mais de decisões e tomar as decisões acertadas, porque para quem tem um capital grande, uma perca ali de 10% seria considerável. Seria um valor que talvez a pessoa demorou um tempão para conseguir aquele dinheiro. Então, as pessoas tomam muito mais cuidado com esses investimentos. Falando sobre o Vaz, o Hard Fork, né? Uma pessoa que é da comunidade Cardano disse o seguinte, que existem algumas pessoas míopes por aí que pensam que a ADA nunca chegará a $10. Veja só, num mercado favorável de alta, tudo bem, a gente pode pensar otimista e que a ADA chegaria nesse valor. É possível matematicamente falando, mas nesse mercado atual que a gente está vendo, o risco de até mesmo o Bitcoin ir a $10.000, não tem como a gente falar de Cardano a $10. Isso seria talvez daqui a 6 anos ou 7 anos, ou se o mercado reverter muito bruscamente e realmente criar uma força de compra suficiente para levar o Bitcoin a $100.000, aí sim o Cardano poderia chegar a $10, né? Com o Bitcoin chegando em 100 mil, a força de mercado seria avassaladora para as outras altcoins. E isso poderia fazer com que Cardano chegasse nesse patamar. Mas hoje, em que o Bitcoin está com risco de cair a 10 mil, não vejo expectativa para Cardano chegar em $10. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você deixe o like nesse vídeo para impulsionar a comunidade Cardano e também para que esse vídeo chegue mais longe. E peço também que você se inscreva neste canal para acompanhar as notícias e atualizações sobre o mundo das criptomoedas. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!